O guardião do último Road Poneglyph é o próprio Davy Jones, o verdadeiro homem da cicatriz das chamas. O corpo estranho do Barba Negra, as múltiplas frutas, o sempre presente e simbólico número 3, tudo isso pode ser explicado pela mesma conexão ao mesmo homem. E não é à toa que o Oda esperou tanto tempo para rever essa ligação entre Teach, seu pai Shebek, e o seu ancestral Davy D. Jones. Mas cada revelação tem uma aplicação prática. Por trás dos milênios de história, do passado misterioso, por trás do século perdido, dos poderes demoníacos de Mu e das eternas especulações, a gente tem uma realidade um pouco mais simples. Luffy e seu bando precisam navegar até Laugh Tale, a ilha secreta que esconde o One Piece. E para isso eles precisam obter os 4 Road Poneglyphs, que com suas informações cruzadas, revelam a Ilha do Destino Final. E a essa altura o Chapéu de Palha já tem 3, o que eles conseguiram copiando da Big Mom em Whole Cake, o guardado pelos Minks em Zou e também o que estava sob o controle do Kaido em Wano. Mas o último ainda é um mistério para o bando, com as únicas dicas no mangá dadas por personagens bem específicos com conexões a um tal de Davy Jones. Porque os rumores são que o último Road Poneglyph está com o suposto Homem da Cicatriz das Chamas, e essa informação sozinha pode revelar uma conexão muito mais antiga e profunda entre o Davy Jones, Barba Negra, Marshall the Teach, e também o seu outro possível descendente, Eustace Captain Kidd. Quer saber mais sobre essa história toda, que a gente vai analisar referência histórica, japonês, trocadilho e mais? Vem comigo que tá quente. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, vou trazer um vídeo lá do Dawn and Dusk com algumas coisas bem interessantes do japonês, referência histórica, referência botânica, Rino Plantar e alô, acordem para a vida. A ditadura já começou, deixa o like, se inscreve nessa moral, comenta aí alguma coisa. Elanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Com a revelação de Davy Jones na obra, um paralelo bem nítido se formou. Se Luffy, com a sua fruta de Nika, Deus do Sol, foi sacramentado em Egghead como um herdeiro simbólico de Joy Boy, Barba Negra, com as informações do Flashback, certamente agora parece ser o descendente oficial de Davy Jones. O que já levanta a ideia bem provável de que, assim como o propósito herdado manda, tanto Davy Jones quanto Joy Boy provavelmente eram rivais no passado. Mas segura esse pensamento. Enquanto a gente está fascinado pelos grandes mistérios da obra, pelos enredos da antiguidade, as coisas ocultas, por Shebek, por God Valley, não podemos esquecer os objetivos mais pragmáticos do mangá. O Road Poneglyph que está com o Homem da Cicatriz das Chamas. Tanto que durante muito tempo a teoria que mais era aceita era que, na verdade, o Homem da Cicatriz das Chamas era Jaguar de Sol, já que ele sofreu queimaduras durante o ataque Ohara e desde então estava escondido em Elbaf. No entanto, isso já se provou falso. A ideia é que ele mesmo acabaria entregando o artefato para os Chapéus de Palha na reunião com a Robin em um momento bem emocionante. No entanto, essa teoria já é furada. O que nos leva às duas principais citações na obra no nome dessa misteriosa figura. E segura isso que eu vou falar agora. Os piratas que falam isso por si só já são uma pista. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Capítulo 1056. Eustace Captain Kidd avisa Luffy e Lock que para realmente disputarem One Piece, eles precisam se encontrar com o Homem da Cicatriz das Chamas. Quando o Kidd usa esse termo, a gente pode ver ali escrito em kanji com a expressão literal, Homem com a marca de queimadura / cicatriz. Só que na segunda citação, no capítulo 1081, quando Barba Negra fala sobre essa mesma figura, ele usa um alfabeto diferente, que pode mudar tudo. Lá ele está usando o katakana, que é o alfabeto fonético do japonês, usando o termo que soa como Hinokizu. E por que isso é importante? Basicamente, com os kanjis, o significado fica mais explícito. Só que com o katakana, porque a gente está falando só do som, isso abre espaço para algo super comum na língua japonesa que o Oda usa muito em One Piece. Obviamente, os trocadilhos. Hinokizu pode significar o Homem da Cicatriz das Chamas ou Homem da Cicatriz de Queimadura, mas também pode significar outras coisas. E é justamente por isso que o Barba Negra usou esse termo no capítulo 1081. Dando exemplo prático, durante muitos e muitos anos, a gente achava que a última ilha se chamava Raftel ou Rafteiro, até que no filme Stampede foi revelado pela primeira vez que estávamos falando de Laugh Tale, um conto de risada. Rafteiro, né? Por isso, Hinokizu pode significar algo diferente de Cicatriz das Chamas, que podem revelar a verdadeira identidade de Davy Jones. A palavra Hinokizu também pode ser interpretado como Hinokis. Hinoki é uma árvore nativa da Terra do Sol Nascente, conhecida no Brasil como cipreste japonês.
Mas ela não é uma árvore qualquer. Na verdade, ela é conhecida por ter uma madeira muito resistente e agradável, sendo até aromática. Por isso, muitos templos do Japão foram construídos usando esse material durante a história. E também por isso, durante o tempo, essa árvore passou a ser conhecida como a Árvore dos Espíritos, ou Árvore Espiritual. E isso nos leva diretamente ao arco de Skypiea, porque durante o flashback do Norland, nós temos uma referência super interessante. 400 anos no passado, no capítulo 291, estamos acompanhando o flashback quando a Mousse explica que o povo de Jaya acreditava que os espíritos dos seus ancestrais habitavam as árvores sagradas. Lembra que teve todo aquele dilema porque o Norland tem que cortar essas árvores porque elas têm uma doença que está matando o povo de Jaya, que está fazendo uns sacrifícios achando que alguma coisa sobrenatural vai salvar eles? Então, isso é bem interessante, porque isso mostra que, independente da solução prática que o Norland trouxe, o povo de Jaya acreditava que as almas realmente poderiam habitar as árvores. Isso não é a única vez que isso acontece. Roger, Oden, Luffy e Momonosuke sentem uma presença estranha em Zou, vindo da árvore em formato de baleia, dando os clássicos indícios de que uma alma, energia ou presença poderiam estar habitando naquela árvore de formato único. O Oda reforça isso botando ali um traço bem fininho da árvore entre os personagens, botando as mãos nos ouvidos, representando como a interferência está vindo de lá. E se você gosta de mais árvore, na virada do time skip, na ilha de Hosokaina, quando o Luffy estava treinando, a gente tinha aquela árvore branca, que era o único lugar que os animais selvagens não atacavam. De novo, passando aquela mensagem de uma aura especial e sagrada vinda de uma planta. Já tá claro, no mundo de One Piece existe uma conexão entre árvores, plantas e também a alma. Isso nos leva de volta ao mundo real, porque no Japão, a árvore Hinoki originariamente era considerada uma árvore sagrada e espiritual. Se você visitar Kyoto ou Nara, você vai encontrar templos que têm mais de 1000 anos de idade. E, no centro dessas estruturas, estão as poderosas fibras da árvore Hinoki. Se eu não me engano, o templo de madeira mais antigo do mundo tem 1300 anos e é composto exatamente dessa árvore histórica. Agora, você está ligado nos vídeos recentes do canal? Eu venho falando bastante sobre a lenda do armário de Davy Jones, um armário que é capaz de armazenar almas. Então, e se os Hinokis em One Piece forem um grupo de pessoas que têm essa habilidade? São capazes de armazenar ou manipular almas. A gente sabe que durante Egghead, o Vegapunk explicou pro Kuma que a alma existe, mas mesmo depois de ser declarado morto pelo homem mais inteligente do mundo, ele ainda se moveu para proteger a sua filha, fazendo com que Vegapunk duvidasse do seu próprio entendimento e deixasse ali uma dica sobre alguma habilidade oculta do povo bucaneiro. Ele fala, então quer dizer que os bucaneiros... E a gente nunca descobre o que é. Essa dica pode revelar não só que a família Davy carrega essa habilidade, mas que um grupo maior que também engloba o clã dos Buccaneer também domina ela. Nos últimos capítulos do flashback, durante God Valley, quando apresentaram a família dos Shebek, os descendentes do Davy para os Dragões Celestiais, um deles grita e diz, vocês também são os Buccaneers, não é? Vocês também fazem parte dos Buccaneers. Algo assim nesse contexto em japonês. Ou seja, seria todo um grupo capaz de controlar as almas ou ter alguma habilidade conectada a isso. Então, beleza, a gente tem essa expressão Hinoki, que tem essa conexão com árvore espiritual, e a gente também pode ter esse grupo, os Hinokis, que tem essa capacidade, que tem essa conexão e essa habilidade de armazenar almas. Mas aí a pergunta que não quer calar, o Davy Jones já não morreu? Bom, estranhamente na história, os indícios apontam que ele ainda está vivo. Por exemplo, durante o Dave Back Fight, a Robin explica a lenda de Davy Jones pro Chopper, dizendo que, abre aspas, ele é um velho pirata que foi amaldiçoado pelo diabo e agora vive nas profundezas do oceano. E como o Shebek falou para o Imu que ele era um seguidor de Davy Jones, faz sentido que o Imu conhecesse a figura. Como a gente está falando de alguém imortal, de 800 anos atrás, provavelmente o Davy Jones também estava vivo nessa época e era um pirata durante o século perdido. Mas ainda se mantendo no reino Plantai, vamos falar do simbolismo das flores e também da conexão com a árvore Hinoki. No Japão, todas as flores têm algum significado poético e simbólico. Por exemplo, segundo Vivricard, a flor favorita do Shanks é a madressilva japonesa, também conhecida como Lorenica japonica. Um dos significados são os sentimentos ocultos, algo que se relaciona fortemente ao Shanks e à sua personalidade na história. Já a flor do Barba Negra é a Higanbana, mesmo nome do ataque do Rayleigh no último capítulo, também conhecida como Licorice radiata ou o lírio da aranha vermelha aqui no Brasil.
o significado envolvendo independência e memórias tristes se encaixando bastante com a história do personagem. Então, quando olhamos o significado da flor do Hinoki, do cipreste japonês, observamos termos como imortalidade, prosperidade perene e eternidade. Então, é algo esperado da árvore dos espíritos do Japão ter esses termos associados, mas, por tabela, a gente também pode associá-los a Davy Jones e os conflitos de 800 anos no passado. Porque nas citações históricas originais a respeito de Davy Jones, do livro de 1751 do escocês Tobias Smollett, uma passagem chama a atenção. Em tradução livre da Wiki, fica mais ou menos assim. Esse mesmo Davy Jones, segundo a mitologia dos marinheiros, é o demônio que preside sobre todos os espíritos malignos das profundezas e costuma ser visto em várias formas, empoleirado nos mastros nas vésperas de furacões, naufrágios e outras desgraças às quais a vida no mar está exposta, anunciando ao infeliz condenado a morte e a desventura. Um verdadeiro capirotão dos mares que bota terror em todos os marinheiros. Curiosamente, no mesmo capítulo 1081, o Lafite comentou como Hinokizo navega pelos oceanos em um navio completamente negro e assim ele se aproxima, criando um redemoinho que engole os seus inimigos. Isso encaixa perfeitamente com o mito original do Davy Jones, arrastando piratas inimigos e outros marinheiros até as profundezas, conquistando assim todos os seus tesouros guardados no seu armário. Ok, então a gente vai relembrar agora do paradeiro dos 4 Road Poneglyphs, considerando a última vez que a gente viu eles cronologicamente. Durante o flashback do Roger em Wano, acompanhamos primeiro o Poneglyph de Wano, que continua lá, e o Luffy já pegou. Depois, o de Zou, que continua lá, e o Luffy também já pegou. O terceiro da Big Mom, que continua no seu território, mas que o Luffy também já pegou. E o último, encontrado 26 anos atrás, na floresta submersa da Ilha dos Tritões, só que agora não tá mais lá. Esse é o Poneglyph final que o Luffy precisa para completar a sua jornada. O curioso é que durante o Davy Back Fight, a Robin fala como o Davy Jones vive nas profundezas do oceano. Bom, estando a 10 mil metros abaixo do nível do mar, a Ilha dos Tritões é bem profunda. E com mais algumas referências a Davy Jones lá, como a própria existência do Vanderdecken, a menção ao holandês voador, parece que o Oda está nos dando mais do que uma dica sobre quem pode ter sido responsável por levar esse Poneglyph embora. Que faz sentido que ele possa ter levado? Faz. Mas a pergunta é, por quê? Uma hipótese pode bater justamente com a visita do Roger 26 anos no passado. Com a habilidade da voz de todas as coisas, ele conseguiu ouvir os Reis dos Mares. E os Reis dos Mares também conseguiram ouvir a voz do Roger. Mas se o Davy Jones é realmente essa figura mística do passado, extremamente poderosa, que habita em algum lugar às profundezas dos arredores da Ilha dos Tritões, é muito possível que, assim como as criaturas, ele também tenha ouvido e sentido a presença do Rei dos Piratas, a presença do Roger. E nesse contexto, pode ter previsto que a sua influência mudaria as coisas para pior. Milhares de piratas passariam a invadir todos os anos a Ilha dos Tritões em busca de tesouros e riquezas inimagináveis. Para evitar que outro pirata levasse o Road Poneglyph embora, então Davy Jones teria resolvido assumir a responsabilidade, roubando o tesouro, nem que seja temporariamente. Porque essa ideia de prever o futuro muito além não é tão maluca assim por uma evidência da própria Ilha dos Tritões. Porque lá a gente tem a presença da Madame Shirley, e mesmo novinha, durante a passagem do Roger, ela já conseguia fazer previsões. Talvez essa habilidade tenha alguma influência do Davy Jones ou seu clã, até porque é um poder que na história não tem conexão com nenhuma fruta do diabo. Outra possibilidade que é mais interessante envolve a possível rivalidade passada entre Joy Boy e Davy Jones. 10 anos atrás, a Shira Roche despertou seus poderes como Poseidon, a arma ancestral. Isso fez com que os Reis dos Mares fossem invocados e gerasse um caos absurdo na ilha. No entanto, uma lenda antiga do reino de Ryugu parece mencionar algo bem interessante. Um dia, alguém aparecerá para guiar o poder de Poseidon da maneira correta. Quando isso acontecer, o mundo vai mudar para sempre. Quem é essa pessoa? Tudo indica ser Luffy, ser o nosso Nico, o nosso Joy Boy. Mas caso Davy Jones seja o rival de Joy Boy, ele vai querer travar isso. Ele quer os Poneglyphs para os deles. A vontade de Davy Jones vai ser que os Poneglyphs fiquem com a família Davy D. Óbvio que a gente está falando de Davy D. Teach, o que nos leva a algo mega interessante. Os dois piratas que o Oda escolheu para falarem sobre o Hinokizo foram justamente o Kid
e o Barba Negra. E se você tá por fora, já temos 2 vídeos comentando a possibilidade do Kid ser um descendente da família D&D. E de um jeito interessante, isso pode ser mais uma evidência. Mas antes disso, eu quero relembrar. Dos 3 poneglyphs que o Luffy conseguiu, 2 foram à base da força e 1 na base da amizade. Teve que roubar da Big Mom, teve que enfiar a porrada no Kaido, mas por terem cuidado da galera de Zou, porque os Chapéus de Palha chegaram lá e ajudaram os Minks, depois de terem sido massacrados pelo Jack, aí sim, graças a essa amizade, eles conseguiram o Poneglyph da baleia, o Poneglyph de Zou. Nesse contexto, caso o Road Poneglyph final esteja com Davy Jones, com certeza ele vai querer simplesmente, através da sua conexão, entregar para o seu descendente, Davy D. Teach. Mas tem outra peça nesse quebra-cabeça, Davy D. Kid. O capitão foi completamente aniquilado, mas por trás do capitão existe um homem. Não, eu não acho que os piratas do Kid vão voltar. Na verdade, com a destruição do Victoria Punk e o termo aniquilado em japonês, para mim o simbolismo do fim da tripulação é forte demais. Mas o Kid justamente foi derrotado e caiu nas profundezas do oceano, o domínio absoluto de Davy Jones. Se o Kid realmente for um descendente do clã Davy D, será que o seu ancestral não o salvaria? Só numa brincadeira aqui boba, mas no filme do Piratas do Caribe, o personagem do Orlando Bloom, o William Turner, acaba entrando para a tripulação Davy Jones meio contra a vontade, ali sendo amaldiçoado e tendo que entregar algo de muita importância para o Davy Jones. Será que um paralelo, algo parecido, não pode acontecer com o Kid? Para conseguir sobreviver por ter caído às profundezas do mar, será que ele não vai ter que entregar a própria alma ou seu corpo para Davy Jones? E justamente por isso, talvez o Kid se torne o corpo que Davy Jones possua para começar a operar no mundo de One Piece. É até engraçado, eu vou falar uma parada muito viajada agora, tá? Rapidinho, gente, mas você lembra que tinha uma teoria antigamente que um dos satélites do Vegapunk podia ser o Kid, porque ele também tinha um 7 ou tinha um número ali? Será que isso já não era uma referência a alguém conseguir possuir o corpo do Kid, tal qual um satélite de alguém maior? Isso seria loucura pura. Outro detalhe é que o Oda já comentou que não sabia que o Law ia ser tão importante na história, mas que certamente queria que o Kid fosse, mas também não tinha previsão de nada. Então, quem sabe agora não é o momento que ele finalmente vai botar o Kid ali no patamar que ele merece. E falando em Law, um último detalhe final da teoria. No capítulo 1056, quando o Kid menciona o Hinokizo, o Law faz uma cara bem suspeita. E a conexão a isso provavelmente é o incidente de Rockport. Por quê? No capítulo 1081, quando o Barba Negra e a galera estão comentando com o Kuzan sobre o Homem da Cicatriz das Chamas, aquele evento aconteceu na cronologia da história 1 ano antes do incidente de Rockport. Vê se não é interessante. Eles estão comentando sobre aquilo, 1 ano depois, Barba Negra invade Hachinoso e consegue dominar o território que era do cara que traiu o pai dele, o Ochoko. Nesse contexto, o Law e o Kobe também apareceram. Será que não foi aí que o Law aprendeu sobre o Hinokizo? Ou quem sabe aprendeu até sobre o Homem da Cicatriz das Chamas e o seu Road Poneglyph? Isso faz bastante sentido e por isso ele teria feito aquela cara suspeita no capítulo 1056. Independente disso, essa teoria confirmaria que o Barba Negra já está com o Road Poneglyph, que já veio das mãos de Davy D. Jones. Isso, obviamente, nos prepararia para a guerra final da obra pelo último Poneglyph, pela chegada ao One Piece. Barba Negra, o descendente de Davy Jones, e Luffy, o descendente de Joy Boy. Antes de enfrentarem Imu, eles teriam que decidir quem seria o herdeiro legítimo. Algo assim. Galera, é isso. Essa é a teoria. Eu espero que vocês curtam, deixem um like, se inscrevam. Principalmente, checa na descrição a teoria original. Eu deixei uma boa parte dela de fora, eu editei bastante coisa, então eu recomendo você acompanhar o vídeo completo, ver ali as referências japonesas que ele colocou também, porque são boas demais. E, obviamente, deixa o like, como eu já pedi. E é isso. Alanzito, como sempre, muito obrigado pela edição. Tamo junto, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Pode Palha Secreto, foi maravilhoso visitar em São Paulo, foi muito legal o show do Kendrick, eu gosto muito de São Paulo, muito legal fazer o Dom Podcast, adoro o Camus, que foi lá quarta, mas principalmente é bom demais estar com o Guto e com o Evandro também, nossos hosts maravilhosos. Eu recomendo fortemente ouvir esses 2 episódios, foi muito divertido. A gente não falou muito só de One Piece, na verdade, pelo contrário, a gente quase não falou de One Piece, então se você quiser esse conteúdo alternativo aqui que a gente não consegue cobrir tanto no canal, vale demais, porque não só vocês vão ter isso, como vão estar apoiando nossos incríveis amigos, Guto e Evandro. Então, galera, Pode Palha Secreto, vocês são sempre top do top, né? O meu creme de la creme.
a minha crostinha do creme brulee. Então, se quiserem, chequem lá, porque tipo um grande pode parecer secreto. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!